isso aí, Manuel. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a participação da Maria Alejandra, do José Carlos, do Paulo. E eu vou fazer um agradecimento especial a você, César Sanches, que é diretor de marketing estratégico e sustentabilidade da Val Group, que num lapso meu aqui, peraí só um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Alô, eu vou repetir porque eu não tenho certeza se vocês Sim. estavam me ouvindo aqui. Acabei de iniciar o meu vídeo. Obrigada, Emanuel. Quero fazer um agradecimento a todos vocês de novo, Maria Alejandra, José Carlos, Paulo, e um agradecimento ainda mais especial a você, César Sanches, que é o diretor de marketing estratégico e sustentabilidade da Val Group, que no lapso meu não te apresentei aqui no início do nosso painel. Me perdoe, então eu vou encerrar aqui esse nosso momento com uma mensagem sua aí, esse seu sonho que a gente quer transformar em meta de reciclar 100% do nosso lixo em uma verdadeira economia circular. Obrigada. Bom, a gente vai seguindo então agora com a nossa programação aqui do Fórum Virada Sustentável com mais 2 painéis, são eles, repensando as embalagens sob a ótica da economia circular. Sabe quando você pega lá um produto na prateleira e você tá ligado? Está preocupado ou não está com que tipo de embalagem que você está levando para sua casa? Pensa nisso. E também o outro painel, que é o consumo consciente, os impactos da pandemia. Mas antes da gente continuar, se você está chegando agora aqui no nosso fórum, vou passar um vídeo especial aí para vocês com uma pergunta que a Virada Sustentável tem feito para a gente. Pensa aí. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Muito bem, então fica atento aí ao QR Code que está aparecendo na sua tela. Esse QR Code é para você apoiar e fazer parte, colaborar com a campanha Virada Sustentável Solidária. A gente conta com a tua contribuição para ajudar na retomada dos catadores, nas cooperativas e os catadores de São Paulo na retomada das suas atividades. Eles são essenciais e a sua participação, a sua doação é fundamental para que o trabalho deles volte a acontecer de forma segura na nossa cidade. Bom, a gente vai seguir então agora com o painel Repensando as Embalagens sob a ótica da economia circular. Esse painel é realizado em parceria com a Abrelp e com a Cima, em um oferecimento da Bol. Bom, posso então dar as boas-vindas aos nossos convidados? Acho que eu não estou tendo o mesmo retorno. Posso? Então vamos lá. São os nossos convidados aqui com a gente agora. Barão de Sarnos, sócio fundador da Questonome, perdoe se eu tiver pronunciado errado o nome. O Estevam Braga, chefe de sustentabilidade da Ball Beverage Packaging South America, e também a Júlia Lucchesi, gerente de projetos da Triciclos. E chamo de volta você, Manuel Alencar, nosso jornalista e assessor de sustentabilidade do Museu do Amanhã, para dar sequência a esse próximo painel. Olá, pessoal. Obrigado, Carla. É um prazer enorme estar aqui mediando esse debate. Agradecer a participação do Barão, do Estevão e da Júlia. Eu tenho ainda um estranho hábito de ler jornais, né? Talvez eu seja um pouco fora do meu tempo. E outro dia eu estava lendo que um gigante do mercado de alimentos anunciou lá nos Estados Unidos que vai vender água potável em latinhas de alumínio em vez de garrafinhas plásticas, cuja cadeia de reciclagem ainda não é tão desenvolvida assim. A melhor embalagem, contudo, talvez seja aquela que nem precise existir, não é verdade? Repensar as embalagens não é só promessa para um futuro distante, mas uma necessidade. Vamos debater o assunto aqui e eu já faço a primeira pergunta aqui para o Barão. Barão, conte um pouquinho sobre o desenvolvimento da embalagem Natura Soul, do seu processo de fabricação, como é que vocês avaliaram isso, como é que você está vendo aí para o futuro essas novas embalagens, né? Essa necessidade de a gente mudar um pouquinho o ecodesign.
Legal, bacana. Bom, eu acho que tem tudo a ver com essa fala sua também, de que talvez a melhor embalagem seja aquela que não exista. Eu acho interessante a gente pensar a embalagem inserida num pensamento de design sistêmico amplo, né? Onde a embalagem ela é uma parte de uma solução de um problema, né? De um produto que, num dado momento, precisa, devido a algum tipo de necessidade, precisa de uma embalagem para condicionar. O projeto do NaturaSoul foi um projeto extremamente sistêmico e multidisciplinar, onde várias pessoas de várias profissões diferentes estavam atuando junto e a gente, dentro do design, tentando fazer essa articulação. E o pensamento que tinha era uma missão da empresa, da Natura, de tentar criar um produto Natura que fosse radicalmente mais sustentável. Então, a gente, baseado num pensamento de economia circular, assim, pensando no ciclo de vida de todo o produto, a gente foi pensando vários tipos de atuações que a gente poderia fazer para reduzir impacto. Mas o mais legal era que, conforme a gente fazia essas suposições, né, esses brainstormings de ideias, eles eram sendo testados e calculados pela galera do ambiental. Então, para o designer foi um filé mignon, né? Porque é isso, você levanta hipótese e você vai conseguindo validar ao longo do caminho. E aí várias verdades, né, que a gente tinha caem por terra. Então, por exemplo, no caso do NaturaSoul, a primeira coisa que a gente imaginou vamos criar uma embalagem muito bacana de linha e vamos pensar num refil que aí vai sendo trocado, um refil com baixíssimo impacto ambiental. Conforme a gente foi analisando, a gente viu que o ciclo de vida de compra do produto ele teria que ser muito alto, a pessoa teria que comprar muitas vezes para minimizar o impacto desse projeto inicial que a gente fez. E aí a gente levantou uma hipótese que era, por que a gente não tem um produto de linha, um refil, a gente não tem um produto que tem um impacto quase tão pequeno quanto do refil, a ponto dele em si já ter ergonomia adequada, ter design, ter um apelo e, ao mesmo tempo, ter baixíssimo impacto. Então, a gente partiu dessa teoria e aí a gente foi ver que não existia, dentro da área de cosmético, produtos que tinham a tecnologia tipo de refil, que é o pouch, como produto de linha. Ele era sempre visto como um produto de refil e com baixo apelo, né? Apelo estético e sem nenhuma qualidade ergonômica e tudo. E a gente foi ver se tinha no mundo. A gente foi para o Japão, a gente foi para a Espanha, a gente pesquisou para caramba e a gente viu que a gente estava sendo inovador e a gente teve que desenvolver a tecnologia para conseguir encontrar fazer um pouch que tinha desenho e tinha uma tampa mínima possível. E aí a gente acabou solucionando um produto que, dentro da categoria, gasta 75% menos plástico do que os outros. E, além disso, tem outras mudanças no ciclo de vida, né? Por exemplo, ele é envasado e produzido no mesmo local. Então, não tem todo o transporte de embalagem vazia, que é um gasto de energia gigante também, que é uma embalagem que não está sendo ocupada para depois ser envasado. Então, dentro do ciclo, ele teve vários ganhos significativos, além de ganhos na composição do produto e tudo mais. Então, e aí, além disso, ele tem vantagens ergonômicas para o usuário, né? Conforme você vai reduzindo a quantidade de produto que tem dentro, ele diminui de tamanho. Então, para você levar para academia, para levar para os lugares, é bem melhor. Você tem também o ganho de você poder usar até a última gota, né? Porque as embalagens de sopro, você fica tentando tirar o finalzinho ali, junta com água e tudo mais, e a embalagem de pouch você tem esse ganho. Então, ele condiz muito com o nosso pensamento de que a melhor maneira da gente ser sustentável é a gente encontrar uma solução que para o usuário seja, de preferência, tão boa quanto ou até melhor, que tenha alto impacto, de forma que a gente ganhe do ponto de vista de redução de impacto ambiental, mas, ao mesmo tempo, ofereça uma experiência muito satisfatória para o usuário, a ponto dele poder aderir, porque vale a pena, e não só porque ele tem consciência. Perfeito, Barão. Muito obrigado aí. Vou perguntar para o Estevão. Estevão, o Brasil, sabemos, é um dos países líderes, recordistas na reciclagem de alumínio, superando a marca de 97%. Por que a lata de alumínio possui índices tão altos de reciclagem no nosso país? Oi, Manuel, pessoal, boa tarde, um prazer estar aí com vocês de novo. Primeiro, agradecer aí a organização da virada e sempre importante discutir economia circular e reciclagem, né? O Brasil é um dos líderes mundiais de reciclagem de alumínio porque a gente começou esse processo basicamente 30 anos atrás. A lata de alumínio é uma lata com valor agregado muito alto,
né? O catador consegue uma renda muito alta em função disso, e as cooperativas também. Então, a gente basicamente não vê lata de alumínio na rua, né? Uma embalagem super circular, que em menos de 60 dias a gente consegue ter ela de volta na prateleira depois que ela é descartada corretamente. Então, com isso, independente da quantidade de latas de alumínio que a gente produz, hoje o Brasil deve estar produzindo, esse ano, fechando com mais de 30 bilhões de latas de alumínio, a gente consegue reciclar toda essa quantidade de latas e retornar para o consumidor em menos de 60 dias. Maravilha, obrigado. Júlia, tudo bem? Quais os desafios que as empresas encontram para desenvolver as embalagens sustentáveis e recicláveis? Como a Triciclos orienta esse desenvolvimento? Obrigado por sua participação. Obrigada pela pergunta, Emanuel. Também gostaria, primeiramente, de agradecer a Virada Sustentável pelo convite. Acho que, para começar a falar dessa pergunta, é interessante a gente trazer, né, o que é a embalagem sustentável. Nesse sentido, na Triciclos, nosso lema é: o lixo é um erro de design. Então, a gente acredita que a embalagem mais sustentável é aquela que não gera resíduo. E aí a gente gosta muito de trazer o exemplo da banana, né? A banana carrega em si o produto e uma embalagem que a gente consegue consumir em 100%, não há sobras, né? Então, nesse sentido, a gente traz um desafio para a indústria e para quem desenvolve, de pensar em embalagens em que a gente consiga reaproveitar o máximo possível, né? E aí, acho que um primeiro ponto de desafio para quem desenha tem a ver com justamente saber mais do mercado da reciclagem, né? E aí também é importante a gente entender que quando a gente fala de reciclagem, do que é reciclável e do que está sendo reciclado, a gente tem aí algumas diferenças, né? Então, quando a gente fala de embalagens recicláveis, como a do alumínio, do plástico e papelão, tecnicamente quase todas elas são, né? Mas quando a gente olha para a prática no mercado que as cooperativas têm absorvido, com exceção das embalagens de alumínio, algumas delas a gente não está conseguindo efetivamente fazer uma transformação e recuperação. Então, o que a gente faz na Triciclos justamente é aproximar essa informação em tempo real para quem desenha saber e fazer as melhores escolhas, né? E aí, quando a gente também fala nisso, tem um outro ponto importante, que é como a gente garante a qualidade da própria embalagem. Por exemplo, hoje a gente tem no mercado algumas embalagens de BOPP sendo desenvolvidas para terem na composição biomassa, né? E tem um desafio gigante da gente manter a mesma shelf life do produto, a mesma qualidade, né? E ao mesmo tempo a gente tem ainda soluções sendo desenvolvidas que a gente não consegue ter o mesmo grau a gente não tem um preço tão competitivo quanto as convencionais. Então, a gente precisa que o mercado também evolua nesse sentido para a gente conseguir cada vez mais absorver, né? E aí também um outro ponto a gente já tem um trabalho sendo desenvolvido para que as empresas passem a usar na sua composição material reciclado, né? Então, garantir que aquela garrafa que eu coloquei no mercado foi reciclado, que possa voltar talvez para a minha cadeia ou para outras, mas também tem uma distância entre a gente garantir o grau de insumo necessário, né? O volume que a indústria precisa para conseguir dar vazão aos seus produtos. E, ao mesmo tempo, também, de novo, entendendo que a gente tem hoje uma legislação que é super severa quando a gente olha para o setor de alimentos e bebidas e que também barra, né? Que parte dos conteúdos tenham essa composição. Então, nesse sentido, quando a gente atua com as equipes de design, a gente tem uma equipe, a gente tem um software que chama IR, né? Que é onde a gente consegue medir e analisar um produto em todos os seus componentes. Então, a gente olha para a questão de design da embalagem, material e eficiência, onde material a gente vai buscar, a gente vai olhar toda a estrutura, a tampa e o rótulo, e quanto mais monomaterial, do mesmo material a embalagem for, melhor para a reciclagem. A gente também vai olhar para a questão da comunicação, do design, né, como tudo isso tem sido passado para o consumidor. Então, muitas vezes o consumidor olha o selo da reciclagem e já acha que isso por si só já vai garantir a reciclagem. A gente sabe que não é assim. E eficiência, a gente vai olhar para quanto mais para a relação entre embalagem e produto. Então, quanto menor for a relação da embalagem para o produto, mais eficiente né? Então, acho que, de alguma maneira,
essas são as principais questões quando que a gente tenta endereçar e trabalha com a indústria. Obrigado, Júlia. Barão, volto a ti. Na sua avaliação, qual o papel da inovação e do design na economia circular? Opa! Bom, eu entendo que a sustentabilidade, a economia circular, ela foi um assunto que veio muito à tona, principalmente pelos ativistas, e também como algo que é entendido de uma forma muito técnica, né, muitas vezes. E eu acho que a inovação e o design, ele tem a capacidade de conseguir entregar essas respostas de forma que isso seja palatável para o usuário, mas mais do que isso, que seja inclusive desejável, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, que é tirar a sustentabilidade de um lugar que é entendido às vezes como ou até uma opção, ou uma militância, ou uma coisa que a pessoa faz porque ela se sente culpada, e num lugar mais amplo, que é um lugar da gente criar, talvez, modos de vida, experiências que sejam, inclusive, desejáveis. E eu acho que existe uma possibilidade da gente conseguir conciliar todas as características técnicas com as características do universo da experiência do consumidor. Então, eu acho que a gente tem que conseguir, acho que através do design e da inovação, a gente consegue ir mais a fundo em qual é essa experiência, qual é essa necessidade que está sendo hoje atendida através de um certo produto-serviço, né? E que talvez esse produto-serviço possa não ser a melhor entrega. Então, a gente não tem nem que pensar dentro de uma lógica de ecodesign, de pegar esse produto-serviço e minimizar o impacto dele. A gente talvez possa entregar uma outra experiência para satisfazer essas mesmas necessidades humanas. E aí, a gente não está falando de uma redução de 20%, de 30%. Talvez a gente possa estar falando de uma redução de 10 vezes, de 20 vezes, né? Então, eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante, que é o dono da Impossible Food, que é dentro desse novo movimento das carnes plant-based, né? Proteína feita por plantas e tudo mais, que ele falou, a proposta de valor da carne não tem a ver com matar animais. Aliás, muito pelo contrário, quase todo mundo que gosta de carne consome a despeito disso, né? Uma coisa que não está no benefício, muito pelo contrário, é um ônus que você paga, que você carrega de responsabilidade e culpa para que você tenha aquela experiência incrível, que é comer a carne, que tem aquele gosto, que você faz o churrasco, que tem todo o ritual e tudo mais. Então, se a gente reflete em qual é a experiência, qual é o valor de fato, a gente pode pensar talvez em entregar uma outra experiência próxima a essa, né, que o usuário quer, e que seja radicalmente menos impactante, né? Porque a gente sabe que um bife, 1 quilo de carne são 15 mil litros de água, né? Uma quantidade surreal, é equivalente a todos os seus banhos do ano, dependendo do nível do banho. Então, assim, a gente pode entregar uma experiência que seja satisfatória e que seja 10, 20 vezes menos impactante. Então, eu acho que o design, quando ele pensa na jornada do consumidor, quando ele pensa na experiência como o consumidor, o que ele quer e como ele consome, você pode criar novas rotas mesmo. E aí você não fala, e aí você consegue falar a língua que a gente está precisando. A gente não está precisando minimizar 20%, 10% o impacto ambiental do planeta, né? A gente está precisando reduzir mais da metade. E aí, quando a gente pensa em como o design entra nessa contribuição, a gente pode pensar em a gente realmente criar novos modelos e aí realmente fazer uma mudança de rota mais expressiva. Perfeito, obrigado. Estevão, como o ciclo do alumínio possibilita que a latinha seja uma embalagem verdadeiramente circular e sustentável? Legal, Manuel, obrigado pela pergunta. Aí eu queria falar um pouco sobre o conceito de circularidade real, né? A Júlia começou a contar um pouco sobre isso. Aqui na BOD a gente estuda bastante, a gente faz bastante análise de ciclo de vida, inclusive comparativa dos diferentes tipos de embalagem. E o que a gente considera como uma economia verdadeiramente circular, né? É quando você não é simplesmente coletar a embalagem no final do uso de vida dela, né? Você tem que coletar, depois você tem que garantir
que aquele material é separado corretamente, né? Se ele tiver, por exemplo, misturado com orgânico, alguns deles, inclusive, se tornam inaptos, né, para reciclagem. Depois você tem que transformar esse material usado em matéria-prima nova, né? Então você efetivamente faz a reciclagem. Nesse processo, dependendo do tipo de material que você tem uma perda de 20%, 30%, 40%, né, da matéria-prima. Existem alguns materiais que não conseguem fazer esse ciclo infinitas vezes, né? O alumínio consegue, né? Então você pode utilizar uma lata e derreter ela, depois fabricar uma nova lata e derreter novamente, e etc., durante infinitas vezes, sem perder nenhuma qualidade. E no final você tem que garantir que aquele material que você coletou, separou corretamente, transformou em uma nova matéria-prima, que seja utilizado na fabricação daquele mesmo produto, né? E por isso que a gente fala que a lata de alumínio ela é um material efetivamente e verdadeiramente circular, porque a gente coleta 97% das latas, a gente tem, basicamente, essas latas já são coletadas e separadas, né, pelas cooperativas, que são aí quem está no front, né, e também por uma série de empresas, pequenas empresas, às vezes até o garçom do restaurante separa a latinha para ele ter uma renda a mais, né, eu já vi várias histórias nesse sentido, e aí com isso a gente faz esse caminho inverso. E aí, chegando na indústria, né, a indústria também gasta um volume de energia muito pequeno, né, em média só 5% do gasto original para você fabricar uma lata de alumínio, você gasta na transformação da lata utilizada em alumínio novo, né, para você reutilizar ela na fabricação. E você tem uma perda muito pequena, né, as novas fábricas aí perdem 1%, 2% no máximo, né? Então você tem uma eficiência muito alta nesse processo e você depende muito pouco da entrada de novo alumínio. Então você consegue efetivamente fechar o ciclo. A Júlia falou um negócio importante, que é a questão de ser uma embalagem monomaterial, né, em que você não tem mistura, né? Então, só para quem está em casa, no trabalho, aí, basicamente, como é que é feito o processo de reciclagem da lata, né? Você transforma a lata amassada em pequenos pedaços de alumínio, você limpa esses pedaços, um processo que normalmente utiliza ar, né, usa pouquíssima água, e depois você aquece isso, você tira a tinta e o verniz, que vira um gás que depois é utilizado para gerar energia, e depois você derrete, e aí inicia-se um processo de, novamente, de transformar esse alumínio em uma bobina e depois uma lata, né? Tudo isso a gente consegue fazer em 60 dias. Então, a gente fala que a lata é verdadeiramente circular porque a gente consegue fazer esse processo infinitas vezes, né? E a gente, no Brasil, tem uma estrutura que já está fazendo isso há muito tempo. Então, por isso que a gente considera a lata de alumínio uma embalagem verdadeiramente circular, e a gente, enfim, só tem visto aí um crescimento muito grande da demanda desse tipo de embalagem, porque a sociedade cada vez está mais buscando, né, a sustentabilidade, né? A gente está vendo aí os millennials, né, que estão começando a, de certa forma, ficar de posse dos recursos, de posse dos trabalhos, de posse enfim, da tomada de decisão, e essa é a nova mentalidade, esse é o novo comum, realmente aliar a sustentabilidade, aliar design, que o Barão falou, perfeito, né? O design é um aliado, né? A gente fala que a lata foi efetivamente desenhada para ser uma embalagem circular. Obrigado, Estevão. E Júlia, falando um pouquinho dessa mudança de comportamento da sociedade, que acaba induzindo também as políticas públicas, as leis, né? Como é que você vê como triciclos os avanços em ecodesign provocados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que completou 10 anos agora? Você acha que a lei foi uma indutora para avanços nesse sentido ou não? Você acha que mais mesmo são outras forças motrizes que acabam fazendo com que a gente experimente novas embalagens e seja um mercado promissor? Com certeza, Manuel, a lei acho que promoveu diversos avanços, como você falou, já é uma lei antiga, mas vejo ainda que a gente tem ainda muito a fazer para garantir colocar na prática o que a lei pede, né? E acho que o primeiro ponto, a primeira aproximação que a lei traz em relação ao ecodesign é instaurar os princípios da gestão de resíduos, né?
são 7, mas acho que 2 principais que casam bastante, que é o princípio da reutilização e da redução, né? Então, antes da gente chegar na reciclagem efetivamente, a gente tem que pensar em como a gente reduz e reutiliza nossos produtos e as nossas embalagens, né? Eu estou dizendo isso porque são princípios que devem também estar pautados quando a gente pensa no desenho das embalagens, né? Nesse começo da cadeia. E aí acho que um ponto também importante dizer é que a lei já traz, de alguma maneira, o princípio um artigo onde permite que as empresas, permite e incentiva que as empresas utilizem a composição das suas embalagens resina reciclada, né? Que é fazer todo esse processo que o Estevão acabou de dizer, né? Garantir que aquilo que eu coletei vire matéria-prima para a minha embalagem. Então, aí tem um ponto também de redesenho, né? E isso, inclusive, é um fator que garantiria cumprimento de política nacional para a indústria que hoje tem como meta e tem essas obrigações, né? Mas, de alguma maneira, eu vejo que, nesse ponto em específico, a gente tem muitas oportunidades para avançar, mas, sem dúvida, né, no final da sua pergunta você colocou, foi só político ou a gente teve influências? Então, eu vejo que, né, o Brasil, enfim, o mundo como todo, a gente vive de maneira conectada e a gente sofre muitas influências, acho que muito também pela nossa economia globalizada. Então, tem um movimento que é recente, que leva o nome desse painel, inclusive, né, o da economia circular, escolhido por vocês aí muito sabiamente, que é um dos principais movimentos que tem, nesses últimos anos, vem puxando nós, como sociedade e indústria, a trazer o ecodesign como princípio, né? E aí, nesse ponto, eu queria destacar, dentro da economia circular, a gente fala de uma nova economia, inclusive de embalagens, né? E aí tem um foco específico para as embalagens plásticas, porque a gente sabe que hoje o uso do plástico está voltado, o seu maior uso é para a indústria de alimentos e bebidas. E aí, nesse sentido, a gente tem um potencial gigante de oportunidades para repensar na maneira como a gente vem desenhando os produtos, tanto na escolha de material, como eu disse, mas também nos próprios novos modelos de negócio, né? Como o Barão falou. Então, as empresas têm tido, nesse sentido, metas bem audaciosas para a gente garantir composições de 100% de embalagens que sejam recicláveis ou compostáveis após o consumo, e inclusive também o desenvolvimento de novos modelos, né? Acho que, lembrando aqueles princípios que eu trouxe da redução e da reutilização, a gente tem crescido muito modelos de utilização a granel, de venda a refil, e aí a gente tem diversos exemplos da indústria de cosméticos aqui no Brasil, né? Onde o consumidor vai lá, ele compra a primeira garrafa, depois ele só adquire o refil, e eu tenho percebido que é isso, a gente tem cada vez mais também um consumidor demandando e também as empresas entendendo essa necessidade nessa relação que acho que tem muito a ganhar e tem espaços ainda para a gente crescer. Obrigado, Júlia. Barão, em função de uma nova lei aqui no Rio de Janeiro, que preconizava a substituição das sacolinhas plásticas e induzia o consumidor a levar suas próprias sacolas para fazer as compras, eu andei observando que a sociedade começou a fazer uma confusão danada, né? Achando que as sacolas novas seriam biodegradáveis, quando, na verdade, a composição química delas é exatamente a mesma da sacola de nafta do petróleo. Então, observei alguns movimentos da sociedade um pouco confusos, no sentido do entendimento exato do que significaria uma embalagem sustentável, né? Evidentemente, você usar 50% de cana-de-açúcar para fazer uma embalagem que era 100% de nafta de petróleo é um avanço, né? Que a cana-de-açúcar sequestra o carbono durante seu crescimento. Isso só ilustra um pouquinho a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de a gente ter um diálogo franco e que seja compreensível para uma parcela da sociedade que entende pouco, acha que essa questão ambiental é uma coisa menos importante ou difícil de você atingir, né? Eu fiz esse preâmbulo para te perguntar o seguinte: qual seria assim o papel, né? Como é que você utiliza a cultura e o comportamento para o desenvolvimento de embalagens, né? Como é que se dá esse diálogo com a sociedade? Se você acha se a gente está avançando nisso, sem dar muita confusão quando a gente fala de ecodesign e embalagens sustentáveis aqui no Brasil.
Realmente é uma questão complexa, porque eu acho que as empresas e os produtos que estão no mercado, eles têm algumas iniciativas que geram um resultado positivo de conscientização das pessoas e de adoção de hábitos positivos, mas muitas estão fazendo um desserviço. Então, eu acho que a gente vê hoje essas palavras, elas são, de certa forma, desgastadas antes delas serem entendidas, né, compreendidas. Né? Você vê as pessoas falarem sustentável sem ter realmente uma compreensão correta disso, porque se torna argumento de venda, né? E não necessariamente soluções que são de fato sérias ou realmente pensadas sobre isso. E gera confusão. Eu também acho que essa experiência dos sacos plásticos, embora algo precisasse ser feito mesmo, eu acho que ela não foi feita de uma forma muito inteligível. Acho que a similaridade das sacolas. Eu acho que a gente tem um problema também no Brasil, que assim, a gente também tenta conferir essa responsabilidade muitas vezes para o usuário, para a conscientização dele. E eu acho que a gente acaba ou não cumprindo leis ou não tendo leis, muitas vezes, que façam com que exista uma iniciativa comum gerada pelo mercado que torne mais fácil do usuário entender. Então, a gente tem, por exemplo, a questão de produtos, por exemplo, a dificuldade de entender entre as embalagens que são concentradas, que o sabonete líquido, por exemplo, ele começou dentro da lógica do concentrado. Aí, de repente, você tem uma empresa que coloca sabonete líquido que não é concentrado, e aí ele tem uma outra dimensão, e isso gera uma dificuldade de compreensão do usuário. Como era uma mudança de cultura, seria muito positiva se essa mudança já viesse com a mensagem do concentrado, né? Só que aí, no momento que você vai tentar mudar o paradigma com um sabão concentrado e você tem um que tem o triplo do tamanho do lado, como é que você coloca essa responsabilidade para o usuário? E aí eu falo, quem perdeu com isso? Para mim é todo o setor. Porque se existisse um acordo comum de setor, você não geraria essa confusão e você já conseguiria fazer essa passagem para o concentrado de uma hora para outra. Então, muitas vezes, as empresas elas tentam afrouxar certa lei para que ela consiga ter um produto, por exemplo, mais barato. E, ao fazer isso, ela concorre com outras empresas que vão simplesmente trabalhar pela lógica do preço. E aquela iniciativa que talvez fosse a iniciativa mais ecologicamente correta, ela acaba não barateando, porque você não tem que todo mundo se voltar para lá. Se a gente tem uma lei comum, né, de um certo setor e todo mundo tem que rumar para um caminho mais sustentável, é uma vantagem para todo mundo, porque barateia aquela iniciativa, aquele projeto, e você acaba atendendo os parâmetros que o mercado necessita, ou muitas vezes até de exportação e tudo mais. Então, eu acho que existe um pensamento imediatista que, na verdade, é negativo, inclusive economicamente, para muitas empresas, e isso gera uma distorção para o usuário. Eu acho que o design, ele entra aqui para justamente estudar a cultura e comportamento, para conseguir evitar esse tipo de engano também, e para conseguir entender as especificidades regionais mesmo, né? As características de cada localidade, de cada tipo de público, o nível de escolaridade que tem, para justamente é difícil a gente pensar que existe uma solução que seja global, né? Ela muitas vezes tem que atender às especificidades, inclusive porque se a gente avalia as especificidades, a gente percebe que nem sempre a coisa que é mais impactante numa região, numa localidade, é na outra. Então, se você tem uma cadeia de reciclagem muito significativa com empresas de reciclagem no Sudeste, talvez você tenha uma solução que seja muito positiva aqui no Sudeste e chega no Norte, você não tem a cadeia lá, você vai trazer de avião. Então, não faz sentido, né? Então, conhecer a fundo esse indivíduo, esse usuário, esse consumidor, seja lá como você queira falar, na minha visão, a ponto de não só fazer algo que seja a melhor solução para ele, mas para fazer com ele, né? Entender esse indivíduo não como um ser apático, ainda mais hoje, né? Com todo esse pensamento de mídia social que a gente tem e tudo mais, a gente pode ir mais longe e dizer que a gente não tem mais um consumidor passivo. A gente tem que olhar ele como alguém que está dialogando, que está propondo novas soluções e que a gente pode incluir esse tipo de pensamento, esse tipo de iniciativa em soluções que sejam mais adequadas às necessidades, aos anseios, e que a gente consiga fazer mensagens que sejam mais fáceis da pessoa ter uma leitura
para que ela possa ser sustentável. Porque às vezes a gente exige do usuário, mas a gente não dá iniciativas que induzem ele a um comportamento sustentável. Então, você obriga algo que, quando você vai no mercado, você nem compra, né? Ou você encontra por um preço que não é que a pessoa não pode ter, entre outras coisas. Então, precisa de um pensamento mais sistêmico mesmo, para a gente conseguir encontrar essas soluções e entregar a possibilidade de um comportamento mais sustentável. Eu lembro, Barão, que inclusive há práticas e hábitos muito antigos que foram lamentavelmente abandonados. Eu me refiro, por exemplo, às embalagens retornáveis de vidro, né, de refrigerantes, que isso nunca deixou de existir em comunidades, em lugares com menor poder aquisitivo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. A gente cultura tá vendo do retornável agora... ela continua. E agora as empresas estão tentando retomar essa prática, né, que é bastante interessante, mas... E talvez em certos lugares você não... acontecer. Isso é curioso. Exato. Talvez em certos lugares você não precisa nem retomar, você precisa só requalificar, né? Eu acho, por exemplo, interessante a questão do produto de limpeza, a tal Kombi de limpeza, né? E aí a gente vê agora grandes iniciativas extremamente inovadoras do unpacked design, que você compra granel e tudo mais. A gente tem a cultura do granel no Brasil. Ela tem problemas? Tem, né? A questão do produto de limpeza, como é que você garante que esse produto não esteja contaminado, que ele não seja deturpado? Pô, mas isso é um desafio de design muito interessante. Como é que você cria um tipo de refil que é inviolável, de maneira a você conseguir solucionar isso e tudo mais? Ou seja, a gente já faz essa passagem de um mundo que a gente chamava de arcaico e, de certa maneira, ele tinha razão e ele era mais moderno, né? E aí a gente já faz essa passagem direto, sem a gente ter que passar por essa fase que é de uma geração. A minha infância era do retornável, né? É uma geração que a gente se acostumou a ter isopor para tudo, que a gente se acostumou a tudo ser descartável e tudo mais, né? E tem lugares do Brasil que ainda nem se acostumou. Então, vamos aprender, né, com os lugares que já existem e a gente só requalifica, né, dentro de pensamentos mais modernos de produção e tudo mais, mas a gente corrige a rota e volta para a rota certa, né? Perfeito. Estevão, falando um pouquinho sobre esse assunto do consumidor, sabemos que ele tem um papel importantíssimo na hora de escolher os produtos, né? A que detalhes e aspectos ele deve se atentar na hora de escolher esse produto? Eu lembro quando eu fui a Portugal, já há um tempo atrás, eu via que tinha um símbolozinho nas embalagens que significava o ecovalor, né? O que significa aquilo? Que eu, comprando aquela embalagem, eu estava assegurando uma parcela do preço do produto que eu pagava, que aquilo teria uma destinação final adequada, correta, dentro dos preceitos aceitáveis do meio ambiente e da questão social lá. Então, aquilo era um selo de que, assim, estou garantindo que isso aqui vai ter uma logística reversa no final da vida útil. E em alguns casos, como a Alemanha, você consegue até colocar a sua embalagem dentro de um contenedor e ele te devolve, te dá um dinheiro. Enfim, essas são questões muito interessantes da gente pensar aqui como é que o modelo de responsabilidade estendida do produtor pode seguir no Brasil. E aí essa é uma discussão até muito mais densa do que isso, mas como é que você vê também como garantir a correta destinação das embalagens no pós-consumo aqui no nosso país? Obrigado, Manuel. Eu acho que a embalagem tem um papel fundamental de comunicar ao consumidor, né, sobre os impactos não só da embalagem em si, como do produto, né? Então, quando a gente olha na própria legislação europeia, né, em que você tem rotulagem ambiental, no Brasil, para vários dos produtos que a gente consome, né, quando a gente compra uma geladeira, um ar-condicionado, um carro, a gente tem lá, né, o selinho do Inmetro categorizando A, B, C, D, E, então você sabe exatamente se aquele produto está causando um maior impacto ou um menor impacto, e o consumidor tem a oportunidade de escolher aquele que lhe convém, né, que às vezes tem um benefício maior, mas tem um preço maior, enfim, ele tem que balancear aquilo com cada um com a sua distinta realidade. Então, acho que as empresas de embalagem têm um papel fundamental de poder comunicar ao consumidor de certa forma, os benefícios e os desafios que tem em relação aos produtos ou às embalagens que estão colocando no mercado. Então, quando a gente lançou, por exemplo, o movimento Vá de Lata, quem quiser seguir a gente lá, hashtag Vadilata, lá no @Vadilata no Instagram, a gente criou esse canal para comunicar justamente, né, o que a gente acha a respeito da lata de alumínio, da circularidade, dos 97% de taxa de reciclagem, porque quando a gente olha o que está acontecendo no planeta,
né? E acho que foi o Barão que mencionou, né? A gente está num consumo excessivo há muito tempo, né? Desde a década de 70, a gente tem um monitoramento do uso do recurso, né? Existe, inclusive, um dia, né, que chama Dia do Esgotamento do Recurso. Esse ano, por causa do Covid, ele foi 22 de agosto. Então, o planeta, desde o dia 22 de agosto, né, recentemente, tudo que a gente está consumindo no planeta inteiro, né, de minério, agricultura, água, energia, etc., o planeta não vai ter condição de repor neste ano. Então, a gente entra no que eu chamo de cheque especial planetário. No ano passado, foi em julho. Esse ano, por causa do Covid, a gente, né, deu uma maneirada, né, todo mundo lembra lá, enfim, né, em Veneza os golfinhos voltaram, né, porque não tinha barco rodando, etc., né? E o que é sensacional, porque mostra que a natureza ela é resiliente, ela consegue se recuperar, mas a gente tem que dar esse espaço para ela recuperar, né? E para isso acontecer, a gente efetivamente precisa criar sistemas circulares, né? Sistemas em que o que você consome, né, seja reaproveitado, redirecionado, como você mesmo estava mencionando, Manuel, e que a gente tenha certeza de que aquele produto, pós-utilização dele, né, depois que você consumiu, ele sobra a embalagem. E aí isso volta para a sua cadeia, né? Então tem toda a questão da responsabilidade. A gente tem esse hábito de autoflagelar, né, como consumidor, e falar assim, não estamos descartando, mas a gente não tem uma infraestrutura adequada para separação, para descarte, enfim, que é um pouco, né, do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 10 anos, está tentando implementar no país, né, e que a gente, num contexto de uma realidade de um país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que a gente não tem a riqueza de uma Alemanha, né, que paga 25 centavos de euro por uma embalagem, a gente não tem esse recurso, né? Então, a gente tem que efetivamente escolher aquelas embalagens que elas são mais circulares por natureza. Então, quando eu comparo os índices de reciclagem da lata de alumínio com os índices de reciclagem de outras embalagens, a gente percebe que é muito diferente. E por que é muito diferente? Porque aqui nós estamos falando de um sistema em que ele é economicamente viável, né? A cooperativa ela ganha o recurso para poder fazer essa reciclagem, enquanto que para alguns outros tipos de substrato ela gasta o recurso, né? Então a gente viu aí na pandemia, né, preços de recicláveis caindo abruptamente, né? Enfim, alguns deles inclusive não tendo, enquanto a gente olha o que está acontecendo com a lata de alumínio no Brasil e no mundo, né, ela está sendo cada vez mais demandada em função da sua circularidade. Então acho que os fabricantes têm um papel fundamental de fazer com que a verdade sobre a sua embalagem seja conhecida, né? Qual é o índice de reciclagem atual, quanto que gasta de carbono, quanto emite de carbono, quanto gasta de água, de energia, e dar oportunidade ao consumidor de escolher. E aí, para fechar esse tópico, quem quiser mais informação sobre as análises de ciclo de vida que a gente fez, com as nossas embalagens e outras, clica lá no bol.com/sustentabilidade. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Estevão. Júlia, vamos lá, conta um pouquinho para a gente aí como é que está a operação da Triciclos hoje no Brasil. A gente sabe que o processo começou mais no Chile, né? E aí, sua avaliação sobre o comportamento e consumo impactando a gestão de resíduos. Ok, obrigada pela pergunta, Emanuel. Acho que primeiro, antes de falar um pouco da Triciclos, queria falar da questão que você traz, né, em relação ao comportamento, consumo impactando na gestão de resíduos, e acho que, como já bem dito pelo Barão e pelo Estevão, então a gente tem hoje uma sociedade pautada no consumo, né? Então a gente, desde pequeno, a gente vai moldando o nosso comportamento primeiro ali na família, depois na escola, com os amigos, enfim, no ambiente de trabalho a gente sofre várias influências, muitas a gente nem percebe, tudo isso vai moldando a gente, e aí quando a gente fala de consumo, o que a gente tem como necessidade também é dado nesse sentido. E hoje a gente tem uma cultura voltada, né, ao consumo muito fast food. Então, se a gente olha, a gente vai lá, compra, consome e descarta, e a própria indústria tem encaixotado, é um reflexo disso. Então, a gente tem um conceito na indústria de eletroeletrônicos, que chama de obsolescência programada, né? Onde os televisores
geladeiras têm um tempo, eles já foram feitos para durar um tempo determinado de vida, né? Hoje mesmo tive um problema na minha televisão e pensei nisso, né? Então, justamente reflete essa economia linear, né? E aí isso também cai na gente enquanto consumidor. Então, o que eu vejo é que a gente criou um grande muro, né? Nesses últimos anos que a gente precisa quebrar, porque a gente precisa começar a ver para depois se consumir, né? Para onde tudo isso está indo, né? E aí vem a gestão de resíduos. E aí, para falar da gestão de resíduos, queria contar uma historinha. Na Triciclos a gente fala muito da sacola preta, né? A sacola preta é tudo que a gente coloca. Então, imagina você tomando café, saiu para trabalhar, você tirou sua sacola de lixo, pôs na rua, você voltou do seu dia de trabalho, você não vai nem lembrar que você fez isso de manhã, né? Você talvez só vai lembrar se sua sacola ficou lá, né? E a verdade é que a gente esquece, né? A sacola desaparece, mas ela não desaparece magicamente, né? Ela sofre, ela tem um caminho aí feito muito pela uma parte da cadeia de resíduos que hoje é invisibilizada, né? O Manuel até, o Estevam trouxe, né? Um pouco, que é uma legião de trabalhadores, os catadores e as catadoras que fazem com que, na verdade, a gente tenha índices tão bons de reciclagem de alumínio e das outras embalagens, né? E aí a gente também precisa lembrar, enquanto consumidor, então, de que a gente tem nas mãos esse poder político e que a gente deve usar, inclusive na hora quando a gente for consumir algo. Então, eu vou, né, uma visita, uma compra ao supermercado, eu tenho o poder de escolher exatamente naquelas embalagens que eu sei que vão ter uma chance muito maior de serem recicladas. Então, acho que a gente deve fazer esse trabalho sempre, né? Acho que lembrar que a gente tem o poder, nesse sentido, o poder nas nossas mãos, mesmo que, e aí também concordo com o que vocês falaram, que quando a gente olha para o Brasil, a gente ainda tem uma infraestrutura muito precária de coleta de resíduos recicláveis. Então, eu sou privilegiada, assim como vocês, né? A gente mora em regiões onde a gente tem coleta seletiva passando, para a maioria da população não é assim que acontece. Então, exige da gente um esforço ainda maior, né? De saber qual que é o programa de reciclagem mais próximo, como que eu faço para destinar e tal. E aí, para fechar, então, é verdade, a Triciclos é uma empresa que nasceu no Chile, a gente já está há um tempo no Brasil, atuando também na Colômbia, com diferentes estratégias aí, também em operação para, acho que trabalhar tanto com a indústria, mas também de cara a cara com o consumidor, que a gente gosta bastante também, de trazer todo esse conhecimento e fazer com que programas sejam efetivos na prática, né? Acho que é um pouco disso. Obrigada. Obrigado, Júlio. Vamos lá, Barão, Estevam e Júlio, agora, por favor, para as considerações finais. Cada um pode falar 2 a 3 minutos, tá bom? E já agradecendo aí a participação de vocês. Vamos manter contato, porque o assunto é quente e vai adiante. Obrigado, pessoal. Barão, seu microfone está desligado. Opa, valeu, pessoal. Enfim, eu queria dizer, assim, para terminar também, que embora seja importante a gente pensar na cadeia de forma que ela seja o mais circular possível, a gente tem um compromisso antes disso, que é pensar em redução, né? Porque a gente achar que com o mesmo modo de vida que a gente tem hoje, a gente vai conseguir achar soluções tecnológicas possíveis para que a gente consiga fazer com que tudo tenha a destinação correta, que seja sustentável, sendo que a gente está falando disso há tanto tempo e a gente está em 8%. Então, mesmo que a gente for agora realmente muito expressivo, né, pós-pandemia e tudo, enquanto em nível global, para a gente ser sustentável, a gente sabe que esse paradigma da tecnotopia, que eu chamo, ele não é, a gente não tem tempo hábil. E a gente também não tem tempo hábil para imaginar que o usuário vai mudar o comportamento dele de uma forma tão radical, né, que seria uma austeridade total, a ponto de todo mundo, de repente, vai ser completamente reciclável. Então, a gente precisa encontrar esses dois mundos num meio do caminho que seja razoável, né, que a gente acredita a responsabilidade correta para a tecnologia e a gente acredita ao indivíduo uma capacidade de mudança de vida que seja factível de uma pessoa fazer na própria vida, né, uma mudança de comportamento. E as entregas que a gente tem de produtos e serviços é a mediação correta para isso. É a gente criar
experiências que levam em conta as necessidades do usuário da melhor forma possível. Então, por exemplo, a gente está falando de alimento, né? A embalagem do alimento, boa parte das vezes, ela é uma embalagem de conservação, por exemplo. E talvez se esse alimento fosse direto, né, da produção para a casa da pessoa, você não precisasse conservar e a pessoa ainda teria a chance de ter produtos mais frescos, né? Ou o produto ou a embalagem tem a ver com proteção do produto. Talvez se o transporte dele fosse mais correto, talvez ele não precisasse ser tão protegido. Então, muitas vezes a embalagem é um erro de projeto, sim, né? Muitas vezes a embalagem ela está minimizando problemas do ciclo de vida, como a gente construiu desse produto, né? Da rota que a gente fez. Então, a gente bota o orgânico muitas vezes no mercado, tentando simular a rota dos produtos industrializados que estavam no mercado. Talvez ele possa nem ir para o mercado, ainda mais agora que as pessoas estão cada vez mais com uma cultura de consumir em casa, né? A cultura do e-commerce aumentou significativamente. A gente pode repensar muito da embalagem. A embalagem como apelo de venda é porque ele estava ali na gôndola, no meio de um monte de gente. Talvez a gente possa ter um apelo de venda do produto por ele mesmo, não pela embalagem na gôndola, né? Na gôndola, a pessoa vai comprar online, talvez. Então, assim, eu não estou dando... Não existe uma resposta, mas é essa criação de novas hipóteses. A gente não tem que minimizar o impacto dentro do modelo de consumo que a gente tem hoje. A gente tem que desenhar novos produtos e serviços também, minimizar o que a gente tem hoje, sem dúvida, mas também pensar em novos modelos de produtos e serviços que sejam realmente... que entreguem satisfação para o usuário, mas que podem mudar a rota. E a gente, na Questonal, tenta trabalhar isso o máximo possível, desenvolvendo produtos e serviços para as empresas, fazendo muitas vezes elas repensarem o modelo também. Não só minimizando e criando embalagem, a gente cria soluções para produtos e para problemas, e isso inclui a embalagem, né? Ela em si não pode salvar ninguém, mas se ela estiver dentro de um processo de pensamento de produto e serviço, sem dúvida a gente consegue minimizar de forma mais expressiva. Estevão. Obrigado, Manuel. Eu queria reforçar aqui uma mensagem que o Barão acabou de dar, quer dizer, a gente já passou do limite de esgotamento dos recursos, né? Esse ano a humanidade consumiu uma média de 1,75 planetas Terra, né? E a gente só tem um, né? Não tem mais do que um. Então, realmente, a redução, né, ela é fundamental. E, além disso, o desperdício precisa ser muito. Também queria focar muito nisso, né? Agora que a gente está mais em casa, né, a gente consegue perceber um pouco mais a necessidade, espero, né, da gente reduzir o consumo, reduzir o desperdício, né? A gente desperdiça 1/3 dos alimentos produzidos globalmente, né? 1/3 de tudo aquilo que a gente produz é jogado fora. Então, você gasta tempo, energia, recursos que a gente não tem, né, para depois jogar fora. Não faz muito sentido essa lógica, né? Ela efetivamente não é circular, né? E o reforço, o convite para que as pessoas, a Júlia falou um pouco disso, né? O consumo ele é um ato, pode ser um ato político, pode ser um ato de mandar uma mensagem para o setor, para as indústrias e para o comércio. A gente está atento a isso, a gente tem sentido a pressão na pele cada vez mais por melhorar os nossos processos, melhorar os nossos compromissos, né? A gente acabou de anunciar uma meta de redução de 55% das nossas emissões de CO2 até 2030, né? Uma redução absoluta, quer dizer, não interessa se eu vou produzir mais lata, eu vou ter que me virar nos 30 e fazer com que essa produção ela efetivamente reduza as emissões. E aí, com isso, a gente espera levar um pouco mais de informação para o consumidor através do nosso canal Vadilata, através de uma série de outras ferramentas, do nosso site na internet, mas principalmente instituições do terceiro setor, que tem um papel fundamental, os fóruns, né, a própria Virada tem feito esse papel muito importante de levar a informação para o consumidor, de levar a informação para toda a sociedade, da importância de você ter um consumo consciente, independente do que você esteja consumindo. Tudo aquilo que a gente consome, a gente pode reduzir, a gente pode reutilizar, a gente pode reciclar. Então, a mensagem utilize os R's à vontade e, enfim, se for consumir, consuma consciente. E se quiser mais informação sobre reciclagem, latas de alumínio, entra lá no nosso site, que tem bastante coisa, entre em contato com a gente. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço. Júlia.
Acho que para fechar, eu não consegui assistir ontem a palestra do William McDowell, mas com certeza deve ter sido um sucesso. Já vi algumas falas do William e gosto muito de uma dele, que ele diz que design, né, o planejamento é a primeira intenção humana. Então, a gente desde que nasce, a gente já começa a projetar e criar um mundo. De alguma maneira, acho que essa pandemia tem sido uma revolução, né, para cada um de nós e tem, acho que, colocado muitos desafios pessoais e planetários, mas acho que é da gente lembrar que enquanto a gente estiver aqui vivo, a gente tem possibilidade de fazer escolhas e contribuir para uma mudança efetiva, né? E aí talvez para isso a gente precise começar, acho que quebrar mais bolhas, né? E talvez a gente na verdade, estabelecer uma relação com o nosso vizinho do lado, conhecer quem são os produtores locais, e acho que essa é um pouco a chave para a gente ter mais harmonia, né? Acho que, na verdade, saber de quem a gente está comprando, sim, saber que se eu gero economia local também é muito interessante, e de alguma maneira pensar de fato em como que você pode contribuir no seu dia a dia com ativação de projetos, né? Acho que é um pouco isso também. Agradecer pelo convite novamente. Obrigada. Vai lá, Carla. Só para ter certeza, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu quero aqui agradecer pela importância do assunto e é o seguinte, não só como consumidora, eu já fiquei aqui cheia de novas ideias, porque eu também sou empreendedora e eu tenho que pensar cada vez mais na embalagem, na reciclagem do meu produto, e vocês acabaram de me trazer um monte de ideias novas. Obrigada por isso, gente.